Todo mundo tem uma vulnerabilidade, uma não, várias, né? Todos nós, todos os seres humanos são vulneráveis em algum aspecto. E eu vim falar um pouquinho disso hoje, porque a tendência que a gente tem é esconder as vulnerabilidades. Por que a gente esconde? Porque pode parecer que é um sinal de fraqueza, mas não é. A vulnerabilidade faz parte da gente, faz parte da construção do nosso caráter, da nossa personalidade. E expor algumas vulnerabilidades não é ruim, muito pelo contrário, aproxima as pessoas, faz as pessoas se sentirem normais, faz as pessoas se sentirem naturais de terem medo. Um exemplo meu, vocês lembram uma vez que eu fui dar uma aula para os belgas na FAAP, em inglês, no mestrado da FAAP, e eu não tenho inglês para isso, então tô aqui mostrando a minha vulnerabilidade. Poxa, não tem, falo inglês, mas falo inglês macarrônico para ir viajar, para ir fazer semana de moda, mas não falo inglês para dar uma aula no mestrado. E eu dividi muito até nas redes sociais essa minha falha, essa minha vulnerabilidade, e como eu estava vivendo aquilo, que eu estava me preparando, estudando, fazendo uma apresentação, mas que eu sabia que eu não tinha a língua suficiente para fazer aquilo. Porém, eu fui lá, enfrentei a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza, como as pessoas acham, e aquilo virou um obstáculo que eu transpus. Mas quando eu dividi isso nas redes sociais, foi muito engraçado, porque teve muita empatia das pessoas, e mais do que isso, pessoas falando: nossa, isso me encorajou a também enfrentar, eu vou ter que fazer uma apresentação numa viagem, e me deu força, me deu coragem, me deu a certeza de que eu também vou conseguir. Então, às vezes, quando a gente expõe a vulnerabilidade, em vez de se mostrar fraco, você mostra para outras pessoas que elas também podem enfrentar os medos e as vulnerabilidades que elas têm. Todo ser humano é vulnerável, todo mundo é vulnerável em algum aspecto, porque ninguém é 100% em tudo, ninguém é bom em tudo. E quando a gente consegue visualizar aquilo que pra gente é difícil, aquilo onde a gente é vulnerável, a gente consegue se cobrir, a gente consegue pedir ajuda para uma pessoa que é boa daquilo, a gente consegue se dedicar mais para cobrir aquela possível falha. Mas se a gente tapa o sol com a peneira e finge que a gente é Superman em tudo, a gente acaba ficando muito mais falho por fingir que não é vulnerável, porque todos nós somos. Então, quando a gente identifica algo que nos deixa vulnerável, é muito importante pedir ajuda. Você pode não ser vulnerável numa coisa, você pode estar vulnerável numa coisa, estar vulnerável numa fase. A gente fica vulnerável em fases da vida. Você está passando por um processo de uma separação, te deixa vulnerável. Você perdeu uma gravidez, te deixa vulnerável. Você terminou um namoro, te deixa vulnerável. Você repetiu na escola, te deixa vulnerável, te deixa se sentindo mais fraco. E pedir ajuda no momento onde você está vulnerável é muito importante. A pessoa não vai resolver o seu problema, mas ela vai te dar um colo, ela vai te dar um carinho, ela vai te dar um apoio, ela vai fazer você acreditar que a vida vai seguir e você vai passar por aquela fase, e novos dias virão e coisas novas acontecerão. Então, nunca deixe de pedir ajuda e você vai se surpreender com o tamanho do apoio e do carinho que você vai receber. A vulnerabilidade, os momentos de dificuldade que a gente enfrenta, eles geram conexão com as outras pessoas, porque elas também se identificam, porque elas também vivem esse tipo de momentos diferentes, mas todo mundo vive. E as pessoas querem ajudar quem está passando por uma fase. São fases da vida, fases vulneráveis. E essas fases fazem com que a gente cresça, que a gente tenha coragem para seguir em frente, e ter coragem para expor a vulnerabilidade, eu diria que é a maior de todas as coragens. As pessoas costumam esconder como se a vulnerabilidade de uma fase ou uma fase difícil fosse um erro. E não é. Você está com um aperto financeiro. O que tem de errado nisso? Nada. É uma fase difícil que te deixa vulnerável, porque gera uma insegurança. Você perdeu o emprego. Tem um erro nisso? Não. É uma fase difícil que gera uma vulnerabilidade de um acontecimento na sua vida. Você teve uma separação de um término de um namoro, de um casamento, de um relacionamento. Você não tem que se julgar: nossa, eu não consegui, eu fracassei. Deu certo até hoje, não deu mais. Mas você fica naquele momento sensível, vulnerável, achando que você poderia ter conseguido. Então, expor isso aproxima e faz com que a gente descubra que muitas pessoas passam pelas mesmas coisas. Agora conta pra mim aqui nos comentários, então. Em algum momento da sua vida onde você se sentiu vulnerável, você conseguiu pedir ajuda? Você conseguiu dividir isso com outras pessoas? Escreve pra mim que eu quero saber.